Voltamos com o Alerj Debate, que hoje fala sobre a CPI das barcas. Deputado, ontem na CPI a gente ouviu que pode ter havido um superdimensionamento do número de passageiros ano que pega o transporte. Isso é possível? Nós estamos contestando. Aliás, o grande argumento falacioso de Barcas S.A. é que precisa, inclusive, que o Estado coloque 126 milhões de reais no sistema, porque ele está sendo deficitário, que há um desequilíbrio econômico-financeiro, e alega que o número de passageiros realizado é inferior ao que foi previsto na época do edital de concessão. Eu lembro que, primeiro, o número de passageiros já vinha em queda anterior à concessão. Eles tinham conhecimento disso. Segundo, porque o próprio contrato já dizia que eventual diferença no número de passageiros não podia servir como argumento. E terceiro, que a gente provou que é inverdade. O estudo da COP, da UFRJ, realizado a pedido da GETRANSP, um estudo absolutamente sério e criterioso, trabalhou com os dados de barca e fez uma projeção do número de passageiros pagantes para 2005, 6, 7 e 8, que, ao contrário do que Barcas fala, fez uma projeção modesta, muito menor do que realmente aconteceu. Só para dizer, para 2008, eles previram que o número de pagantes seria ter cerca de 15 milhões e meio. A própria Barcas S.A. já informou que para 2008 ela está fechando os dados e foram 22 milhões de pagantes, ou seja, quase 7 milhões acima do que foi projetado no estudo. Então não é verdade esse argumento de Barca. Além disso, a própria questão da fuga eventual de passageiros, em parte ela se deve à própria qualidade de serviço. Paquetá, eu estive olhando os dados, já chegou a ter um número de passageiros muito maior. É óbvio que uma passagem extremamente cara como essa, o morador é obrigado a pagar. Mas, por exemplo, Paquetá, que viveu em grande parte de um turismo local, qual é a família humilde, ou mesmo de classe média baixa, que tem dinheiro para 4 pessoas ir a Paquetá e só de ida e volta na promoção gastar R$36, porque cada pessoa R$9 ida e volta. Então, parte desse problema em alguns trechos também é responsabilidade do sistema, principalmente de Barcas S.A. A gente terminou o primeiro bloco falando da agência de transporte. Ela vem exercendo o seu papel, ela vem fiscalizando. E qual é o papel dessa agência efetivamente no combate a essas irregularidades nas barcas? O doutor Antônio de Carvalho, presidente da CPI, um homem público antigo, experiente, uma figura gentil, elegante, atendeu o nosso chamado e esteve aqui na CPI, então é uma figura que a gente respeita pessoalmente. Mas a GETRANSP que ele dirige tem sido omissa. Quando não, no nosso entendimento, tem, mais do que omissa, tem aceitado com muita facilidade a questão de barcas. Eu acho que a agência reguladora não tem cumprido o seu papel. Tem olhado muitos argumentos de barca e tem olhado poucos argumentos e a situação dos usuários. Barcas S.A. já infringiu tantas vezes, de forma reincidente, tanto o contrato de concessão, que ele já devia ter sido colocado em xeque. A tal da revisão quinquenal, que era de 98 a 2002, nós já estamos em 2009. Esse troço atrasou porque Barcas S.A. não prestou as informações que devia. Então, o sério da GETRANSP hoje era dizer, olha, vamos apagar tudo e vamos refazer novos estudos, considerando agora 11 anos de funcionamento e não se basear no estudo de 6, 7 anos atrás. Então, infelizmente, eu acho que a agência reguladora não está cumprindo o seu papel. Paulo, ontem a gente ouviu do presidente da agência reguladora que a fiscalização é feita por 15 fiscais. Existe isso? Vocês realmente veem esses fiscais nas ruas? Não. O que nós costumamos ver, principalmente na Praça 15, são funcionários anotando as reclamações dos moradores, dos usuários, tá? E só eu tenho para mais de 30 reclamações a partir do momento em que aquela sala da fiscalização foi colocada dentro da estação. Jamais tive qualquer resposta das minhas reclamações. E é bom deixar claro também que todas as reclamações que são feitas pelos usuários, eles não têm um documento qualquer que fez a reclamação. Então é muito fácil, eu chego lá, eu escrevo, faço a minha reclamação, viro as costas, eles pegam, rasgam, jogam fora, e aí? E tem retorno da reclamação? Não, nenhum. Nunca houve um retorno? Nunca houve. Eu tenho para mais exemplo, de 30 reclamações que eu fiz, não. Nunca tive, tá?
ainda da época da ZEP, eu ainda tinha alguma coisa. A ZEP é a antiga, o antigo órgão que fiscalizava. Exatamente. A partir da AGETRANSP, eu passei a não ter mais. Deputado, e qual é o papel da Capitania dos Portos nessa fiscalização de barcas? Um dos papéis, pelo menos, super importantes é que ela tem que fiscalizar, né? O estado das embarcações, a condição das embarcações. Justiça seja feita, parte dos dados que a gente está trabalhando são de multas aplicadas pela própria capitania. Esses dados de que estão trafegando com excesso de passageiro, com tripulação reduzida, nós obtivemos a partir das fiscalizações exercidas pela capitania. Eu tenho, às vezes, uma ou outra também diferença, porque o comandante disse que no caso do acidente de Paquetá, não era responsabilidade da capitania, já que o acidente foi no cais. Há pessoas com experiência na questão do transporte marítimo que contestam. Dizem, por exemplo, como o acidente foi no flutuante, a responsabilidade é sim de fiscalização da capitania. Agora, a CPI pretende também convocar o responsável pela Capitania do Esporte para discutir, conversar isso com ele. E esses órgãos não se reúnem para atribuir cada um, a fiscalização de cada um? Porque é realmente uma questão complicada. A Capitania do Esporte fiscaliza, a AGETRANSP fiscaliza, mas não há uma união entre os órgãos para fiscalizar isso? Não, eu acho que não é por falta de clareza. Cada uma dessas instituições sabe o seu papel. A capitania tem responsabilidade na fiscalização, a agência reguladora tem também responsabilidade na fiscalização. Infelizmente, eu acho que principalmente a agência reguladora não está cumprindo esse papel. Eu vi numa audiência em Paquetá, o ouvidor da agência reguladora, quando foi inquirido para o morador, ele disse que primeiro, antes de procurar a ouvidoria da AGETRANSP, o morador tinha que procurar primeiro Barcas S.A. Quer dizer, o morador que quer reclamar de Barcas S.A. recorre à agência reguladora e o ouvidor diz que primeiro ele deve procurar Barcas. Pô, alguma coisa está estranho nessa história. A gente falou um pouquinho sobre superlotação. É bom esclarecer para o público como é que é feita a contagem dos passageiros que entram nas barcas. Hoje, eles dizem que tem um sistema informatizado, que quando chega no limite de passageiro estabelecido por embarcação, antes do limite, a roleta é travada. Mas tem uma coisa também estranha, porque os dados da contagem do número de pessoas são feitas pela concessionária. A agência diz que fiscaliza, mas ela é obrigada a acreditar nos dados que Barcas S.A. E já está provado que tem alguma coisa errada, que tem dente de coelho nessa história, porque senão você não teria uma viagem com mais de 200 passageiros, com mais de 100 passageiros, acima do limite, como foi constatado nas multas. Quer dizer, a própria concessionária é que está se fiscalizando, né, nessa questão. Não existe isso, né? O Alerj Debate faz mais um pequeno intervalo e volta para o último bloco. Não saia daí.